Olá, eu sou Arpa Pacheco e estamos de volta com mais um episódio inédito da nova temporada do videocast Exponha-se. A artista de hoje é uma artista drag queen que também é produtora de música, compositora, trabalha com make artística também e hoje ela vai contar um pouquinho da história dela pra gente. Eu conheci essa nossa convidada em Goiânia, estudando na Orquestra Sinfônica da cidade. E desde então a gente formou uma amizade que ela já inclusive até produziu músicas minhas e através dessa nossa conexão ela também pôde conhecer outras pessoas e produzir para essas pessoas. Eu vou deixar que ela se apresente agora para vocês. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Laísa Leise, tenho 20 anos, sou de Goiânia, Goiás. Sou artista, produtora, streamer e tudo que envolve arte eu tô fazendo. Mas minha área principal mesmo é a música, né? Mas a minha fonte de renda, por enquanto, são as lives e é o streamer que me dá dinheiro, né? Mas futuramente eu espero que também a música seja minha principal fonte de renda. Bom, seja muito bem-vinda, Liza. É um prazer finalmente poder entrevistar você. E espero que o seu público também, que eu sei que tem uma galerinha já que te segue aí, eu sei que você é famosa aí na internet, nos streamers, né, de jogos, eu sei que tem uma galerinha que te segue. Espero que essa galera também possa se sentir à vontade aqui e acolhida para poder conhecer um pouco melhor de você. E quem ainda não te acompanha também, poder te acompanhar melhor. Eu já vou deixar aqui ó, em algum lugar da tela a rede social onde você pode encontrar os trabalhos da Liza Lazy, né? E mais links e mais opções de trabalho também. Bom, vamos lá. Liza, eu quero saber um pouco da sua história. Como você fez para chegar aqui até aqui, quais foram já assim, seus primeiros passos, como você começou, em que parte você começou? Você começou fazendo produção, você começou fazendo drag queen, você começou cantando, compondo ou jogando. Conta pra mim como foi o seu começo, a sua introdução nesse mercado artístico. Bom, então, eu comecei na música em 2023, por aí. Quando eu também comecei na minha drag. Eu comecei ao mesmo tempo, né, na música quanto na drag. Então, por isso que eu pensei em colocar a minha drag como meu principal, né, envolver com a música. Mas naquela época não tinha muito, como se diz, noção de produção. O que que aconteceu? Eu tava no TikTok naquela época e eu vi uma trend de um pessoal fazendo, é, tentando imitar os vocais da Billie Eilish numa música lá. E aí eles gravavam no BandLab, que é um aplicativo de produção, né? Muito usado também por artistas independentes. E eu falei, vou brincar, né? Entrei lá e comecei a fazer a mesma coisa, a mesma trend, né? Que as outras pessoas. E aí eu peguei e falei, isso daqui eu acho que eu gosto. Porque mesmo antes, voltando um pouquinho de tempo atrás, mesmo antes de pegar com produção musical mesmo, meu primeiro contato com a música foi, eu lembro até hoje, um teclado. Minha mãe comprou um tecladinho de criança pra mim quando eu era criança, né? E eu brincava, né? Tocava e tudo mais. Eu sempre tive esse contato com a música, né? Minha família, muitas pessoas são da música mais sertaneja, né? Eu sou a única pessoa da música de outro nicho, né? O nicho experimental, o nicho club, o clubber, né? E também eu tive esse contato, né? Mas aí quando eu fui crescendo, eu peguei meu primeiro contato que eu quis, né? Que eu fui atrás, foi trompete. Mas eu fiz as aulas, fiz uma aula presencial, porque foi na pandemia que eu aprendi trompete. Fiz uma aula presencial e não sei se era pra mim, era muito difícil, precisava de muito ar. E eu sou muito. Fico trocando de coisa, sabe? E aí depois eu paguei e vendi o trompete, né?
E aí eu deixei esse dinheiro. Só que antes do prédio tinha um piano. Eu comprei um pianinho mais baratinho, mas de brinquedo. E tocava, assim, no YouTube mesmo, né? E aí eu achei uma aula nesse mesmo, era de graça, né? Todos esses eram de graça. Eu acho que eu nunca paguei por aula de instrumento. Eu acho que uma vez só. Eu achei na minha escola tinha aula de viola, né? Viola clássica, que era escola pública. Eu acho que era a única da região que tinha aulas de música. E aí eu aprendi aula de música lá, eu aprendi viola, né? Violino. É o primo do violino. E eu aprendi a tocar, ler partitura e tudo mais. E nesse mesmo tempo da viola, eu também fazia coral, né? Eu tenho, acho que, 2 ou 3 certificados de coral e um de canto popular. Tudo de graça também na prefeitura. Tudo que tem na prefeitura de arte eu tô consumindo, né? Mas eu fiz essas aulas e eu comprei. A professora falou: compra, porque quando a gente começar a sair e tal, quando o aluno precisar, você tem a sua, né? E aí eu peguei o dinheiro do trompete e comprei a viola clássica. E aí eu fui, né? Quando eu toquei com a orquestra, toquei tendo um projeto, ganhei uma medalha. E só que aí eu saí da escola do ensino médio. Então eu não consegui me encaixar em outro lugar, em viola clássica, né? Por conta que nenhum deles eu me sentia bem. Então, minha viola clássica tá ali de lado, né? Mas eu pretendo um dia usar ela em alguma música. E aí, depois disso, eu fiquei só no coral. Enquanto eu saí da escola e continuei no coral, né? Enquanto eu trabalhava. E eu trabalhei, eu acho que poucas vezes, eu trabalhei poucas vezes. Eu nunca trabalhei em regime integral, né? Eu sempre só fui jogo aprendiz. Então, hoje em dia eu vivo só das lives de freelancers e quero um dia viver da música, né? Mas essa foi um pouco da minha trajetória de música. Mas hoje em dia eu não vou em nenhum coral, não vou em muito encanto popular, porque eu sentia que estava estagnado, parece. Eu evoluía e não mudava de lugar, o que também evoluía junto, sabe? Então eu saí e apenas fico em casa produzindo. Hoje em dia eu já tenho muitas produções fechadas, pagas, né? Agora eu recebo, na verdade, né? Agora eu tô lembrando aqui. Agora eu recebo. Mas não tanto, né, ainda do que eu queria. Mas recebo sim uma quantia para produção. Já fechei, eu acho que umas 4 produções pagas e muitos feats. Tem muitos feats que nem saíram ainda. E alguns que saíram, né, com a Victorias. A Victorias é a pessoa que eu tenho mais feats. Que ela faz música Vogue, né? E foi meu primeiro contato com a Baroom, foi com ela. E também tudo ela me ensinou um monte de coisas da Baroom, né? Vogue e tudo mais. Que massa, amiga. Eu sempre fico muito feliz, muito satisfeita de ver artistas tão jovens assim como você, assim como a Vitória também, que eu conheço. Já entrevistei a Vitória aqui, uma jovem artista da Ballroom que produz também, produz movimentos sociais junto com a Ballroom, né, para poder passar esse movimento adiante e ensinar as pessoas. Eu sempre fico muito feliz quando eu vejo artistas assim tão jovens e tão engajados, é, levando a arte mesmo e propondo a arte para as pessoas, né, para a sociedade. Parabéns para você, que você também é, né, uma artista bem jovem. Acho que você não deve ter ainda nem seus 22 anos, talvez. Parabéns e continue, tá? Não desista. Você sabe que o caminho é difícil, então não desista. Você ainda tem muito chão pela frente. Agora, Liza, eu queria que você contasse um pouco pra gente dos seus desafios. Quais foram os maiores desafios que você teve ao longo desse período, né? Quais foram as coisas que mais te impossibilitaram, talvez, de fazer? Se você puder contar uma história, dar um exemplo. Quais foram os maiores desafios que você teve que enfrentar ao longo da sua trajetória até aqui? Eu acho que o maior desafio é quando eu não tinha todos esses.
utensílios. Eu tô falando na música, o maior desafio na música, né? Todos esses utensílios que eu tenho hoje em dia, utensílios materiais, né? Que eu tenho hoje em dia, como esse microfone, como o meu computador, como aprendi a mexer numa plataforma legal de música. Então, assim, essa caminhada foi um pouco difícil, de 2023 até agora. Então, pra mim foi isso, mas na drag foi a questão de sempre ficar me montando escondido, né? Então, assim, era sempre assim, final de semana, vai sair, vou me montar. Mas nem vem falar, então me montava escondido. Hoje em dia eu já sou assumido, já sou também drag. Desse jeito eu vou ali na cozinha, e eles estão ali, eu acho isso incrível, que eles não falam mais nada. Mas eu acho que esse foi o meu maior desafio na música. E também que eu sempre quis entrar no instituto, né? Na, nas escolas de ensino médio de graça da Instituto Federal, né? Por assim dizer. E nas escolas de músicas também, que precisavam fazer prova. E eu nunca conseguia passar, nunca passava em nada, nunca passava em nada. Tentei 3 vezes na FG, que é Instituto Federal daqui de Goiânia, né? Tentei 2 vezes, não, uma vez numa faculdade, não passei também. Por conta que na faculdade a gente, além de fazer a prova, tem que fazer a prova de música, então são duas coisas. Eu falei, vou ficar só por mim mesmo, não vou fazer nada. Então, o meu maior desafio do dia a dia é me manter com esse dinheiro que eu recebo, né, dos freelancers, das músicas. Meu dinheiro é tudo picado, eu não tenho uma estimativa que eu recebo no mês, não tenho se eu vou ter certeza que eu vou receber isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, é o maior desafio, mas eu entendo meus privilégios que eu tenho, eu moro com meus pais, né? E meus pais compram o básico, pagam os básicos da vivência, né? Mas se eu quero alguma coisa da arte, eu tenho que comprar, né? Se eu quero alguma coisa pra lá, pras lives, eu tenho que comprar. Então, é muito difícil, mas é legal quando a gente consegue. Realmente, Liza, começar sem o básico para começar é um desafio e tanto a superar. Mas que bom que você sempre conseguiu, de alguma forma, dar os seus próprios passos de forma independente, né? E aos poucos, como você disse, você mora com seus pais, então aos poucos você foi conquistando, né, esses equipamentos, aos poucos foi conquistando esse espaço. Eu vejo que você faz live também, essas lives também são monetizadas, então você vai fazendo, né, ali a sua renda e vai podendo construir ali o seu mini estúdio dentro de casa, comprar o que for necessário, às vezes até ajudar, né, a família de alguma forma. Realmente isso é um desafio enorme, mas que bom, fico feliz que você está vencendo esse desafio, né? A cada dia que passa, como você falou, você tem mais e mais produções, muitas delas pagas, né? Isso é muito bom. Eu desejo mais e mais parcerias que vão te garantir estar preparada para os próximos passos. Lais, eu quero te pedir agora para contar pra gente como foi a sua primeira performance. Se pagou algum mico ou se não pagou algum mico. Conte essa história pra gente. O que você aprendeu com essa primeira performance? O que você pôde perceber? Será que as pessoas gostaram? Será que as pessoas não gostaram? Conta pra mim. Eu tenho, vamos assim dizer, performance e performance, né? Performance de música de outras pessoas, um cover, minha primeira apresentação. Eu tava no canto popular, como assim, como eu disse agorinha, né? Agorinha. Eu tava participando do canto popular, como eu disse, né? E lá a gente treinava uma música e eu, se eu não me engano, eu cantei, tava treinando a música da Alcione, Você Me Vira a Cabeça. E foi nesse curso que eu conheci a harpa também, outra pessoa que também vai entrar nesse assunto, que também é apresentadora belíssima desse podcast, desse programa, né? Incrível. Eu tava treinando, né? Você Me Vira a Cabeça, que na verdade era um cover da Urias, só que é a música original da Alcione, né? E hoje em dia você não encontra mais esse cover da Urias, Você Me Vira a Cabeça. Então eu tava treinando em cima do cover, que era a minha voz, conseguia, né?
E aí eu apresentei, e a professora falou, eu falei pra professora que eu fazia drag, né? E a professora falou, vem de drag pra apresentação. E nessa época não era assumido ainda e tudo mais. Então eu cheguei, quando eu tava chegando, eu acho que 2 dias antes da apresentação, eu cheguei pra minha mãe me assumir. E aí deu certo, e aí eu já tinha peruca, já tinha as coisas. E aí eu peguei e fui montada de drag. Minha primeira montação, assim, toda, sabe? Eu acho que minha primeira montação que eu saí na rua, né? E eu fui, fiz uma costura na minha lace, toda, assim, é belíssima a minha montação. Se eu achar alguma foto, eu peço pra colocar aí. E lá foi minha primeira apresentação, né, de canto montada de drag. Então, eu tô falando de montada de drag. Antes já teve algumas várias apresentações com coral, mas eu falo, minha apresentação única e montada de drag foi essa, minha primeira. E a minha segunda, que foi com a minha música, né, com a nossa música, foi a convite da Harpa, que ela foi se apresentar na parada LGBT. Um evento de LGBT, eu não sei muito bem o que que era, mas ela me convidou porque a gente tinha um feat juntos. E aí eu fui montada também, tinha costurado a peruca também, a peruca enorme, branca. A minha montação não foi uma das melhores, mas tava legal, tava bom, né? E eu fui a convite dela, e lá ela se apresentou, né? Ela se apresentou, ela fez a apresentação dela. E aí chegou na nossa música, eu acho que era das últimas. Aí eu cantei com ela lá. Era tipo um ônibus. Era um negócio de bloquinho mesmo, né? Aqueles carros. E aí eu cantei com ela e foi incrível. Cantei a minha parte do rap. Só que eu não tenho nenhum registro, nenhum vídeo. Só as fotos dos dias mesmo. Mas foi muito legal, muito legal. E aí depois veio outras oportunidades, outras apresentações. Só que eu acho que até hoje foram 3 apresentações de drags que eu tive. Mas eu espero ouvir mais, né? Minha contratação de DJ também. Nunca fui contratada como DJ. Sou DJ também. Esqueci de mencionar no começo. Mas sou DJ também. Nunca fui convidada pra me apresentar DJ, mas espero um dia ser, né? E tem um espectro também diferente, né? Da minha DJ e da minha palco, né? Liza Lazy Palco e Liza DJ. Que a Liza DJ ela é mais um movimento mais experimental, sabe? Não usa muito da drag, é mais, né? Mais experimental mesmo. Eu acho que quando eu tô no set, eu prefiro usar sem peruca. Não gosto de estar muito montadona, que me dê coisa na cabeça. Pra mim não me distrair. Fazer um set bonito, mas eu vou maquiada, né? Decorada. Às vezes colocar uma peruquinha também, mais leve. E de palco, de drag, toda de drag, né? Salto e tudo mais. Então tem essas duas diferenças. O pessoal, eles gostaram. Na verdade, não tinha muita gente nessas duas que eu falei. Então, assim, os que tinham bateram palma, falou, nossa, que legal e tudo mais. Então, acho que isso significa gostar, né? Se não tivesse gostado, se não tiver gostado, escute minha música no Spotify. Que massa, Liza. Mais uma vez, como você disse e contou aí, eu fiz parte, né, da sua primeira performance no coral lá da Orquestra Sinfônica com a música da Alcione. E também fiz parte da sua primeira performance cantando uma música de autoria sua, nossa, no caso, né? Então, eu fico muito feliz de ter feito parte desses dois momentos iniciais da sua vida. Que bom que foi uma experiência boa para você também. E sim, era um bloquinho de carnaval onde a gente cantou o Manifesto, que é, inclusive, ouçam aí em todas as plataformas digitais, tá, gente? Manifesto, Liza Lazy Fit Harpa. Então, eu fico muito feliz de ter participado desse início da sua carreira e espero também que nossa amizade dure ainda muito tempo. Espero que a gente possa trabalhar também juntas em algum outro momento, tá? Liza, conta pra mim agora como que você atua no mercado atual, né, de artistas independentes, esse mercado digital, várias opções de plataforma, várias opções de formatos de conteúdo.
Tem pessoas que têm representação de gravadora, de empresários, tem pessoas que não têm. Onde a Liza Lazy está situada no meio de todo esse turbilhão de coisas? Conta pra gente. Eu tô aos poucos aprendendo sobre como estar na música nesse mercado. É muito complicado, mas a gente tenta, porque minhas músicas são incríveis, né? Nível explosivo, né? E então é muito difícil se adaptar, ainda mais aqui na minha cidade, porque aqui é uma terra de sertanejo, né, de tudo mais. Então é complicado a gente ficar mantendo aqui, mas a gente tenta, né? Eu atualmente eu tô participando de uma gravadora, mas como mais ajuda, né? Não é uma gravadora de CNPJ e tudo mais, mas é uma gravadora de uma amiga minha, filha drag minha também, a Dragon Bambi, ou a Lucy Tonha, que agora é outro nome dela. Mas é mais de artistas independentes para um ajudar o outro, né? Às vezes a pessoa precisa de produção, me chamar. Então, eu participo dessa gravadora no WhatsApp, no grupo, que é muito legal também. A gente se ajuda muito lá. Dou muita opinião das músicas das pessoas novas que estão chegando e é bem legal trabalhar com eles, porque são jovens, já entrando na outra pergunta, né? São jovens que estão iniciando na carreira musical, que também são. Muitos deles fazem música pelo celular, que tem uma onda muito grande vindo fazer música pelo celular, muito legal também. Eu comecei pelo celular também, mas eu acho que. Eu tinha falado nos stories esses dias que tem muita. Às vezes as pessoas pegam muito no pé no TikTok, nas redes sociais, falando, nossa, que música ruim. Ai, você tá imitando um artista, você tá imitando outro artista. E eu falo assim, eu sempre apoio, né? Sempre tenho cuidado. E eu fico pensando, as pessoas ficam atacando hate, né, nesses artistas. E eu olho, são muitas crianças, né? São muitas pessoas novas que infelizmente os pais não têm, não têm acesso ao celular, então não sabe que a criança está sofrendo preconceito na internet. E eu acho que esse preconceito faz a cabeça da criança, faz a cabeça da pessoa, né, fazer se tornar uma coisa pior mais pra frente. Então eu acho que essas pessoas deviam segurar um pouco, e os pais também deviam olhar, né, e ver. Pode fazer arte, eu apoio, super apoio e tudo mais. Mas tenha cuidado, né? Porque a internet ela é complicada. E o pessoal também que comenta também estão errados. Mais ainda, sabendo que são crianças e fazendo esses comentários. Eu acho muito desrespeitoso, né? Mas eu sempre tô lá apoiando. E eu gosto desses artistas. E eles também gostam de mim, né? E eu espero. Sobre gravadoras e distribuidores, eu tenho muito embate com distribuidoras. Não hoje em dia, porque hoje em dia as minhas produções são mais profissionais, antigamente não era tanto. Então hoje em dia, a maioria dos projetos que eu mando, ela aprova. Quando na prova eu vou para outra gravadora, para outra distribuidora. Distribuidora, vocês pesquisam aí, tá louca? Distribuidora é o pessoal que distribui nossas músicas, né, para as redes, as redes, né? Então, é o principal, a ponte, né, entre o artista e as redes de músicas. Que bom, Liza, que de certa forma você tá bem localizada nesse redemoinho todo aí da arte independente digital e com certeza você já tem construído opiniões fortíssimas iguais a essa que você deu aqui. Eu acho que você está super certa em relação aos pais, né? Sempre tá vigiando ali as crianças, o que que essas crianças fazem, o que que essas crianças estão produzindo e espalhando, entendendo, né? Isso é muito importante, essa vigia aí dos pais. Também muito legal que você disse sobre esse coletivo que é uma espécie de uma gravadora, ou é uma gravadora numa espécie de coletivo, e você também desenvolvendo isso com outros artistas jovens, né, e começando e estruturando algo que futuramente pode ser
algo bem grande mesmo e bem mais estruturado que realmente vai poder acolher mais artistas, não só os artistas independentes, como você colocou. Muito legal isso. Inclusive, parabéns para todos esses artistas que estão aí nessa gravadora participando. Essa é uma iniciativa muito legal da parte de vocês, tá? Parabéns. Liza, eu sei que é muito difícil pra gente que produz arte alternativa, é muito difícil pra gente conseguir colocar um rótulo, conseguir definir o que a arte que a gente faz em uma só palavra. Mas se você tivesse que definir o que você faz em uma só palavra, como você definiria isso? Como você definiria o que a Liza Lazy produz? Eu sou uma artista que mistura muito, como posso dizer, estilos musicais. Até antes de eu lançar meu álbum, que inclusive vai estar saindo, tá? Eu não sei quando vai ser esse vídeo, se vai ser depois ou antes, mas dia 6 do 6 é Parts of Me, que é meu álbum, que tá belíssimo, incrível, com muitos artistas belíssimos também. É meu álbum que mistura, que fala sobre mim, então passa por essa mistura musical, né? Que eu sempre ficava, nossa, mas nenhuma música minha tem um estilo próprio. É sempre uma mistura de um estilo com outro, um estilo com outro, um estilo com outro, né? Então eu falei, vou fazer um álbum disso. Então esse álbum vai da tristeza até a reboladinha, né? Mas eu fui atrás no chat GPT, com a ajuda dele, coloquei meu perfil de artista, coloquei meu nome e tudo mais, as produções que eu faço, as músicas. Eu falei, me ajuda a descobrir o meu estilo musical. E eu descobri que meu estilo musical é club, né? Que é essa mistura de eletrônico, às vezes tristeza, às vezes isso, aquilo. É, Quando eu comecei a carreira, meu artista que eu me inspirava era a Urias, Jupe do Bairro, e também eu acho que. Eu acho que do The Beat também, do The Beat. Eu me inspirava muito nessas três artistas incríveis também, que me inspiram até hoje a produzir. Mas hoje em dia eu tenho um vasto leque de produção, que é de artistas, né? Kate da Voz das Abusadas, Christopher Luz, os estilos de música dele, né? Produtor também. Muita gente, muita gente. Que eu vejo um vídeo no TikTok e falo, eu gostei dessa música, vou salvar pra mim usar como inspiração depois. Então, eu não me prendo muito ao artista, mas Urias sempre me representando, porque o timbre da voz dela é bem parecido com o meu, né? Eu consigo cantar a maioria das músicas que ela canta, porque é um timbre parecido, né? Então, eu uso como referência de artista para produção, como escala, como isso, aquilo. Jupe do Bairro também, por a voz, o timbre ser mais grave que o meu, mas eu também consegui, né, ajustar. E também e tem uma drag chamada Ivona, alguma coisa. É uma drag belíssima também, careca, uma drag careca. Que tem Melancholic Blues, eu acho que é o nome da música. Eu usei muito como referência, né? Nesse álbum novo, eu usei muitas referências, muitos refs de artistas. Mas uma que eu espero bombar, que é Depois de Nós. Eu me inspirei naquela música da Kika Boom, A Gente Morre no Final. Tava muito inspirada, tava escutando direto, tava muito inspirada nessa música. Falei, nossa, eu preciso produzir uma música nessa vibe. Fui lá e produzi. E tá muito, muito, muito hit. Foi uma das mais hits que eu produzi no meu álbum. Liza, que bom que você já até aí citou as suas referências, né? Que inclusive seria a minha próxima pergunta. Que bom que você já deu aí nomes como Urias, nomes como Kikabum também, né? Que é do estado de Goiás, conhecida hoje em dia nacionalmente. Gostei muito do que você falou sobre a ajuda do chat GPT, né, para te ajudar a encontrar ali um termo que pudesse definir o que você faz. E eu acho que é uma definição muito boa essa que o chat encontrou junto com você, né? A música clube, a música pra boate, pra noite. Eu acho que realmente essa é a sua cara, te conhecendo como eu te conheço. Eu acho que isso é uma boa, realmente é uma boa definição do que você faz, esse clubber experimental, né? Esse clubber alternativo. Muito massa isso.
Liza, a gente já vai caminhar para o final da nossa entrevista e eu gostaria de saber se tem alguma coisa que você gostaria de falar, que algum manifesto, alguma coisa que você ainda não teve a oportunidade de falar ou de explicar ou dar talvez alguma satisfação aqui para alguém, não que seja o caso, mas algo que você gostaria de realmente deixar dito que você ainda não teve a oportunidade de dizer. Artistas novos, tentem. Mas não faça pelo hype, tá? Faça porque você quer estar na arte, você quer sentir a arte, você quer estar movimentando junto com a arte. Então, tentem. Mas se você tá indo só pelo hype, deixa esse espaço para outro artista que tá realmente querendo fazer parte dessa música, querendo fazer parte dessa arte. Eu sei que é difícil produzir, eu sei que é difícil fazer arte, né? Mas se você quer mesmo, tenta que um dia você chega lá. Mas se você não quer, só tá pelo hype, deixa esse espaço para outro artista. Eu sei que é cruel, que é difícil falar isso e tudo mais. Mas deixa essa vaga para outro artista, porque se ocupa um e aí mais pra frente você não quer mais, aí fica ruim, né? Porque outro artista podia estar ali nessa vaga, né? Mas eu sei que é complicado, mas é isso. Sente a arte e faça parte da arte. Bufo, Liza, arrasou no recado, arrasou aí no manifesto. Eu acho que realmente é uma boa mensagem para se passar, né? Aquele famoso, ó, se não vai cagar, desocupa a moita, sabe? Se você não tá ali para levar o que você tá fazendo a sério, seja na arte, seja onde for, né? Eu acho que é melhor você sair para que outra pessoa que esteja mais dedicada, que queira talvez mais e realmente aquilo possa realmente fazer o melhor dela para estar ali. Mas agora eu gostaria de pedir para você deixar uma mensagem para nossa audiência, para o seu público também, para as pessoas que te seguem. É uma mensagem que eu vou deixar pra vocês, escute meu novo álbum. E me sigam nas minhas redes sociais também, né? Eu faço live no TikTok, na Roxinha também, de segunda a sexta. Me sigam lá. É só você ir no meu Instagram. É tudo Lesalesa. Tudo Lesalesa, vocês me encontram em qualquer lugar. É isso, gente, ó. Vamos lá escutar meu álbum, falar como que tá. Apoia aqui também a Harpa, que é uma artista muito foda, tá? Que tá fazendo arte aqui pra todo mundo. Então, sigam a gente, tá? Apoiem a gente. Que se um dia a gente bombar, vocês estão aqui no começo, né? Desde o começo, né? Então, ó, beijinho, obrigado, viu, Arpa, pelo convite. Eu agradeço de imenso. Minha primeira entrevista. Até fiquei. Não sei se foi bom, não sei se foi assim, mas espero que tenha sido legal, né? Então, é isso, gente. Minha mensagem que eu deixo pra vocês. Liza, muito obrigada mesmo por fazer parte do elenco da nossa sexta temporada do Videocast Expõe-se. Fico feliz de mais uma vez estar participando de algo importante na sua carreira, que é a sua primeira entrevista. Desejo tudo de maravilhoso para você no seu caminho. Pessoal, e escutem mesmo o álbum dela. Eu vou deixar o link da rede social dela em algum lugar aqui da tela para vocês poderem acessar, ir lá e procurar o link certinho para vocês poderem ver aonde a Liza tá atuando. Se é no YouTube, se é no Instagram, se é no Spotify. Como ela disse, ela vai lançar um álbum novo, então já segue ela lá para vocês não perderem as novidades que vem por aí. Muito obrigado a você que assistiu a entrevista até o final. Semana que vem nós estamos de volta com mais um episódio inédito do Videocast Expõe-se. Até lá! Keep it